Hum, hum. Olá pessoal, boa tarde. A gente está retomando agora as atividades do Conexão IFES. A gente vai aguardar mais alguns minutinhos até começar efetivamente, para que todo mundo seja notificado pelo Instagram da transmissão ao vivo. E aí daqui a 2 minutinhos a gente começa as atividades de fato, tá bom? Vamos aguardar só mais alguns instantes, então a gente já começa a live de hoje. Bom, então acho que agora a gente já pode começar. Todo mundo já recebeu a notificação do ao vivo. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Meu nome é Lauro, sou professor de matemática do IF de Vila Velha e sou líder do grupo de pesquisa em Educação Matemática e Educação Profissional que está promovendo esse projeto chamado Conexão IFES. Né? O Conexão IFES é uma série de transmissões ao vivo que visa possibilitar uma formação científica, cultural e também para o mundo do trabalho, para nossos alunos, para a nossa comunidade acadêmica. E a gente vai recebendo ao longo dos dias, né, ao longo dessas semanas, alguns convidados especiais. Os temas giram em torno de ciência e cultura, de formação para o trabalho e de olho no ensino superior para os nossos alunos do integrado. Hoje a gente vai ter um bloco, né, relacionado à ciência e cultura, mais especificamente à ciência, e a gente vai receber dois convidados que são professores e pesquisadores lá do Rio de Janeiro, da Unirio e da Fiocruz. Eu vou chamar eles agora, mas antes eu queria dar dois avisos. Primeiro, antecipadamente pedir desculpa caso a gente tenha algum problema de conexão, porque tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo, as provedores de internet não estão dando conta de abastecer a gente, e aí a gente pede a paciência de vocês, se travar ou se cair, que fiquem com a gente nas transmissões ao vivo. E o segundo aviso é direcionado para os nossos alunos que estão assistindo a live. Existe um questionário sobre a disponibilidade da internet que precisa ser respondido até amanhã. Depois desse tempo o questionário vai ficar aberto, mas a gente pede que vocês respondam no site de todos os campi, no Instagram do IFES Oficial, lá o questionário sobre acesso à internet para a gente poder orientar as nossas diretrizes institucionais, tá bom? Então, feito esses dois avisos, a gente vai chamar agora a Luciane, que está acompanhando a gente com o Marcel lá no Rio de Janeiro. Estamos chamando a Luciane, vamos aguardar um minutinho.
Oi, Luciane. Oi, Marcelo. Tudo bom? Tudo bom, Lauro? Ô, Lauro, Você me tudo ouve bem? bem? Você me ouve bem? Sim, tudo Sim. bem. Bom, eu queria começar agradecendo a vocês dois por, nesse momento de isolamento de todo mundo, poder participar com a gente dessa live e tentar responder algumas perguntas que as pessoas ficam se perguntando em relação à propagação do coronavírus, né, em todo o país. Antes, né, da gente começar, então, de fato, o nosso bate-papo, eu queria apresentar a Luciane e o Marcel, que estão aqui com a gente, para quem não os conhece. O Marcel, ele é graduado em matemática e tem mestrado e doutorado em estatística, com pesquisas na área de estudos epidemiológicos, né? Ele é pesquisador da Fiocruz e ao lado dele a gente tem a Luciane Velasque, que é graduada em estatística, com mestrado em saúde pública e doutorado, desculpa, mestrado em saúde coletiva, doutorado em saúde pública, né, pela UERJ, o mestrado e o doutorado pela ENSP, né, que é a Escola Nacional de Saúde Pública, que é da Fiocruz. A Luciene é uma grande parceira do nosso grupo de pesquisa, já esteve com a gente ano passado também numa transmissão ao vivo sobre educação e estatística e agora está contribuindo com esse nosso bate-papo sobre o coronavírus em todo o país. Então, muito obrigado de novo por vocês aceitarem o nosso convite. Eu queria começar o bate-papo de hoje falando não especificamente do coronavírus, mas que como o projeto nosso ele tem o objetivo de orientar os alunos principalmente em relação à escolha profissional, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, como que vocês saíram da matemática e da estatística e caíram na saúde pública, né, estudando especificamente a questão das epidemias. Se puderem começar falando um pouquinho sobre isso para a gente. Tá ótimo. Primeiro, obrigada, Lauro, mais uma vez por esse espaço. Só para deixar claro, a gente está em quarentena. É que eu estou 3 semanas já na casa do Marcelo em quarentena. E por isso que a gente tá até numa distância não recomendada pela OMS, mas como estamos todos isolados aqui, então isso está sendo menos prejudicial. Contar um pouquinho dessa história, como é que eu acabei indo para a área da saúde, né? Na realidade, eu tive contato com uma disciplina de bioestatística ainda na graduação, e para mim aquele momento fez todo sentido começar a estudar as técnicas de estatística voltada para um contexto. Então foi, por exemplo, eu lembro que o primeiro conteúdo que me fez apaixonar por essa área foi exatamente estudando probabilidade, onde foi uma aula toda voltada para sensibilidade e especificidade de teste diagnóstico. Algo que hoje é tão importante a gente entender, principalmente nesse contexto agora do coronavírus, né? Que a gente sabe que tem um Sim. teste do PCR, por exemplo, que é um teste que ele vai detectar melhor a doença, mas ele demora mais. E hoje em dia a gente está esperando aí o teste rápido, mas que a gente sabe que esse teste rápido pode ter uma sensibilidade pior, o que vai gerar muitos falsos negativos, e que seria ruim para a epidemia. Foi nesse Sim. contexto em que eu comecei a me aproximar dessa área, e aí eu fui fazer um estágio exatamente com um professor que me deu aula sobre isso, que era um estágio com febre aftosa, na época, que é uma doença de animal, né, uma zoonose, mas que é extremamente Uhum. transmissível. E aí foi aí que eu comecei, estagiei todo durante minha graduação nesse lugar que era o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. E quando eu terminei minha graduação, então eu já estava muito acostumada com epidemiologia, mas na área animal. E aí eu fui procurar um mestrado nessa área. Foi quando eu fui para o IMS, então, Estudo de Medicina Social na UERJ, e fiz o meu mestrado lá em saúde pública e depois saúde coletiva, e depois fui para a saúde pública na ENSP, né? Então foi por aí que eu comecei minha trajetória. Que legal. E você, Marcelo? Ô, Lauro, obrigado, tá, pelo convite, por estar aqui, né, participando dessa live, primeira live da minha vida. Da nossa. Da nossa. Então, eu fiz matemática, né, na graduação, eu sou mineiro de Belo Horizonte, então, quando eu fiz matemática, eu estava muito determinado, né, eu gostava muito de matemática, estudar matemática. E aí, quando eu terminei a minha graduação, eu acabei sendo convidado para dar aula numa faculdade em Diamantino, no interior de Minas. E aí, né, estando lá nessa faculdade, surgiu a oportunidade de fazer um mestrado em estatística.
Na época, assim, estatística para mim era uma coisa desconhecida, assim, né? Eu sabia, a gente não tem muito, né, contato com estatística durante a graduação em matemática. Mas Uhum. aí eu fiz, foi muito legal. Na época eu tive a oportunidade de trabalhar com analisar uns dados do SINASC, né, que é o Sistema de Nascidos Vivos, fazer umas análises de como que o uso do pré-natal, né, influenciava no desfecho que era o peso dos recém-nascidos. Daí fiz o Uhum. concurso para Cruz, entrei, fiz o doutorado, né, e hoje eu trabalho com isso. Assim, basicamente, eu trabalho no Departamento de Epidemiologia da Escola Nacional de Saúde Pública. E o meu trabalho, assim, basicamente, nosso trabalho, né, é basicamente de investigadores, assim, mais ou menos um detetive, né, alguém que está tentando determinar causas, padrões de doenças, né, como que essas doenças elas estão relacionadas ao aquilo que a gente chama de fatores de risco, né, Aham. determinar, por exemplo, como que uma determinada doença se espalha no tempo e no espaço, né, e por trás disso tudo, né, por trás de qualquer modelo estatístico, a gente tem bastante matemática, né? Todos esses modelos, na verdade, eles são uma espécie de combinação, né, entre uma equação matemática e alguma coisa aleatória que a gente atribui uma certa probabilidade. Entendi. Eu queria fazer um comentário para quem está assistindo a gente, né? A semana passada a gente teve 3 lives já, né? E essa é a primeira live que é da minha área, né? Então, assim, antes eu falei sobre vários assuntos, né? Sobre a própria biologia do coronavírus, mas eu confesso que muitas das perguntas que eu vou fazer na live de hoje são perguntas, inclusive minhas, né? Que a gente ouve, assim, uma série de coisas sendo divulgadas na internet, nos pronunciamentos, em vários países. E a gente fica curioso, né? Porque por mais que eu também seja da matemática, a gente também não tem acesso a esse tipo de informação. Uma primeira pergunta que eu tenho para fazer, que é especificamente para o Marcel, que é uma curiosidade minha, na verdade, é como é que é o dia a dia de vocês na Fiocruz dentro do departamento de epidemiologia e métodos quantitativos em saúde, não é isso o nome do departamento seu? Como é que vocês atuam dentro da Fiocruz? Uhum. Então, basicamente duas coisas, né? A gente tem uma área muito de ensino, né? Da aula para Uhum. pós-graduação, né? Fiocruz você tem programa estrito sensu e lato sensu, né? Então tem especialização, mestrado e doutorado. Então a gente atua como Sim. professores e é, a gente atua em projetos, né? Os quais a Fiocruz está inserida, né? E a orientação de alunos, mestrado, doutorado e especialização. Daí, assim, no nosso caso, né, acho que eu posso falar pela Lu também, pela nossa formação, né, como estatístico, a gente acaba, assim, na verdade, atuando em diferentes áreas, digamos assim, né, da epidemiologia. Uhum. Então, por exemplo, tem uma área que está mais interessada em investigar as doenças transmissíveis, né, doenças que são infecto-contagiosas. Você vai ter Sim. pessoas que estão mais interessadas nas doenças crônicas, né? Por exemplo, os cânceres, né? Obesidade, tá certo? Uhum. Então, é um pouco isso. Minha experiência assim com doenças transmissíveis, assim, ela se resume basicamente a dengue, né? Alguns trabalhos em dengue e leptospirose, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo, tá? A leptospirose, por exemplo, é uma doença causada pela urina contaminada de ratos, né? Pela leptospira. Então, tem um trabalho, por exemplo, que uns dados que foram coletados em Salvador, Uhum. né, onde a gente tem o local de moradia, né, dessas pessoas em Salvador. Então, imagina um mapa né, do município de Salvador, com os pontinhos, né, plotados nesse mapa, que são as localizações.
né? Então, por exemplo, a gente gostaria de entender qual é o padrão espacial, né? Será que alguns conjuntinhos de pontos, por exemplo, eles formam clusters, né? Isso fornece informações importantes para a saúde pública, né? Na hora de atuar, né? A gente sabe, por exemplo, que a leptospirose, né? Como ela está associada à urina, né? Do rato infectado, né? Onde que ela, em geral, vai aparecer? Ela vai aparecer, em geral, em comunidades onde você tem esgoto a céu aberto, tá certo? E aí você tem a Aham, chuva, quer dizer, ela vai acontecer nesse local quando chover e quando houver inundação, né? Porque essa inundação, né? Na hora que a água entra em contato com essa urina infectada, ela aumenta o risco para a doença, né? Então você passa a ter os casos. Então, assim, a atuação nesse caso, né, é uma atuação assim de fornecer ferramentas para vigilância, tá certo? Para que a vigilância possa atuar e possam ser tomadas, né, decisões a respeito de quais locais, por exemplo, deveriam ser os locais mais observados e qual seria o número esperado de casos para um determinado lugar. entendi. Acho É, que pode falar. basicamente, acho que o trabalho é baseado nisso, em tentar identificar padrões em cima de dados, né? Então, tanto a Fiocruz como os sistemas de informação e vários outros estudos nos fornecem dados onde a gente vai tentar visualizar algum tipo de padrão, de associações, para tentar explicar aquele fenômeno que está sendo estudado. Entendi. E aí, vocês estavam falando agora, a Lu deu o exemplo da febre aftosa, né, que foi a experiência de pesquisa dela, a primeira experiência, e Marcelo agora falou da leptospirose. Aí eu tenho uma pergunta, porque assim, quando a gente tenta pensar, quando a gente olha os gráficos, né, a gente vê muito o gráfico de o que parece ser uma exponencial. E aí a minha pergunta primeira é o seguinte, há uma diferença na hora que vocês pensam no modelo matemático em relação ao número de casos, certo? Primeiro pensando na quantidade de pessoas infectadas, né, nas diferentes doenças. Existe uma diferença na natureza da doença, na forma de contágio, na hora que você pensa esse modelo exponencial de número de casos, seja de origem animal, como a febre aftosa, ou de origem de transmissão por xixi de rato, como a leptospirose, ou por gotículas, que é o caso do coronavírus, isso influencia na hora que vocês pensam naquela curva que é o número de casos, ou só na hora que você pensa na dispersão ao longo do mapa da população? Entendi. Eu acho assim, de cada modelo, cada tipo de doença vai corresponder, a gente vai tentar adaptá-lo a um modelo matemático, para tentar fazer Uhum. alguma estimativa sobre aquilo. Nem tudo Entendi. vai ter essa explosão exponencial. Esse é o caso, por exemplo, o do coronavírus, que tem aquele padrão de número de casos, mas não significa que toda doença infecto-contagiosa vai ter aquele padrão. Então, Ah, uma das questões que a gente coloca é isso, é olhando os dados observados, tentar reconhecer ali algum modelo já conhecido, matemático ou estatístico, para que possa nos ajudar a prever algum número de casos. Porque a gente consegue simular e imaginar lá na frente como é que aquilo vai estar, se seguir aquele padrão. Né? Então, uhum. hoje a gente está vendo falar muito do modelo exponencial porque a gente tem esse padrão rápido da infecção acontecendo. Né? E a transmissão é feita, depende do número de indivíduos infectados, né? Quer dizer, se eu sou capaz de infectar 2 pessoas e cada pessoa está infectando mais 2 pessoas, então a gente tem uma função exponencial, né? Aham. 2 elevado a x, né? É um pouco diferente da leptospirose, né? A leptospirose ela não é transmitida de humano para humano, né? Então não faria muito sentido pensar agora. Ela tem um padrão com chuva, né? Eu posso esperar ter mais casos se eu tenho chuva, por exemplo, maior quantidade de chuva, né? Entendi. E aí a Então, forma como você pensa no gráfico acaba sendo outra, né? isso. Pode ser outro padrão, né? E em relação ao espaço, né, que a gente falou um pouquinho sobre a variação em termos do tempo, né, que é o número de casos, em relação ao espaço. Marcel deu exemplo do caso da leptospirose, né, em relação à localização desses pontos, né, que vão formando aglomerações, né, com pessoas infectadas.
como é que isso se aplicaria ou se é possível se aplicar no caso do coronavírus? Porque a gente tem um caso que tem alertado toda a população, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, que são as grandes favelas, né, que tem grandes aglomerações. Existe algum estudo que indica em relação a esse ponto no mapa? Como é que a gente pode se atentar para pontos que são mais críticos ou pontos que são menos críticos, para ter um planejamento estratégico, talvez? Então, o coronavírus, assim, ainda é desconhecido, né? A gente não, Uhum. pelo menos assim, de tudo que eu tenho lido, né, ainda não se conhece muito bem quais são os determinantes, né? Quer dizer, enquanto que, né, por exemplo, para dengue, para leptospirose, a gente consegue fazer uma associação disso com chuva, né? A gente conhece bem os determinantes, né? Quer dizer, a gente chama de os fatores causais, né, da doença. Uhum. Quando a gente está falando do coronavírus, a gente sabe assim identificar perfis, né, epidemiológicos. Por exemplo, a gente sabe que os casos mais graves vão surgir, né, entre as pessoas acima de 60, os mais idosos, né? Uhum. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quanto maior a densidade demográfica e maior a concentração intradomiciliar, né, maior a chance, maior o risco de você ser infectado, né? Então, diante disso, né, na verdade, assim, Laura, eu acho que a gente vai passar por uma experiência agora que vai ser vai ser a primeira situação, tá certo, em que um país, né, de renda média vai ser atingido, com características muito distintas desses países que foram afetados até agora, né, da Europa principalmente. Oi. Marcel? Oi. Voltamos? Oi. Oi. Deu uma travadinha. Deu uma Isso. travadinha. Então a gente tem uma diferença no perfil etário, né, da população. Uhum. A população brasileira ela tem um perfil etário muito diferente do perfil etário tanto da China como dos países europeus. Ao mesmo tempo, né, a gente sabe que os casos mais graves eles vão surgir quando os pacientes tiverem outras comorbidades, né, outras doenças, né, Sim. por exemplo, diabetes, hipertensão. O Brasil ele se enquadra, né, dentro desses países, né, de renda média, onde você tem um grande número de pessoas com esse tipo de doença e também um grande número de pessoas que ainda sofrem por doenças infecciosas, né, contagiosas, né, infecto-contagiosas, como dengue, como transmissíveis, desculpa, como dengue, né, o H1N1. Quer dizer, a gente ainda não sabe muito bem. Eu estou só falando isso porque assim, eu acho que seria muito difícil nesse momento, embora tenham aparecido vários dados, né, de previsão, né, do que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter um laboratório, na verdade vai ser um laboratório triste, né, na verdade, mas assim, que como que a doença vai se comportar num cenário que é muito diferente daqueles onde ela vem atuando. Era isso que eu queria comentar, né? Estava pensando aqui. A gente, do ponto de vista de modelagem, de estatística ou matemática, a gente tem dois cenários que a gente aplica essa modelagem. Um é em cima de dados já realizados, onde a gente vai identificar um padrão. Então, por exemplo, a dengue, a leptospirose, a gente percebeu que existia um padrão de um maior número de casos, como tinha um maior número de chuvas. Então, você detecta isso em cima dos dados observados. Coronavírus, a gente não tem dados para observar ainda aqui no Brasil. A gente tem experiência que teve da China, da Itália. A gente está tentando fazer algumas coisas baseado nessas experiências, mas a gente não sabe exatamente como vai ser aqui. Então, tudo que é número que a gente tem hoje é baseado em modelos que foram parametrizados com dados de outros lugares. Então,
Então, por exemplo, mas a gente sabe que com uma doença, com essa transmissibilidade que a gente está observando, quando ela chegar no aglomerado, né, de densidade, ou numa favela, numa comunidade, isso tende a explodir. Então, um exemplo aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que é a Rocinha, que é um lugar extremamente numeroso, populoso, onde já tem um contexto muito adverso, né? A maioria das casas lá não tem janela, por exemplo, é uma favela que a gente chama que é verticalizada. Então, muitas casas são feitas na própria pedra. Então, você vê, ali tem um grande número, uma incidência altíssima de tuberculose. Então, quando você já tem algumas pessoas infectadas com patógeno que já afeta o pulmão, imagina isso com coronavírus. A gente não tem ideia do que vai ser, né? E a gente só imagina, por uma plausibilidade biológica, que a situação vai ser muito, muito pior do que a gente está vendo aí. Mas é isso que o Marcelo falou, tudo aqui ainda vai ser um laboratório, a gente não sabe. A gente está parametrizando esses modelos que está se vendo aí com dados que está vindo de fora, que pode ser outra realidade aqui, né? Então, quando a gente vê que o grupo mais afetado foi idoso lá, talvez aqui não seja. A gente começa a observar um outro grupo, né? Então, só para dar essa noção. O Saúde do Rio liberou essa semana, né? Que tem muitos casos de 30 a 50 anos no Rio de Janeiro, né? Sim, o Rio de Janeiro principalmente. Até porque se aí eu tenho uma hipótese que está relacionada com o carnaval, que provavelmente o vírus já estava aqui circulando, né, e são jovens que estavam mais nesse movimento de aglomeração do carnaval e por isso talvez o maior número de infectados do que pessoas idosas. Então logo a gente vê mais gravidade nesse grupo porque tem um grupo muito maior infectado, né? Então eu acho que essa também é uma coisa importante da gente levar em consideração. E uma coisa também que foi falado na internet, se não me engano, há 2 ou 3 dias atrás, foi um secretário de saúde de um dos estados dos Estados Unidos que falou que, apesar do número de casos ser alto, o ideal é que nos Estados Unidos eles tivessem um sistema que unificasse em todos os hospitais para poder distribuir as pessoas, né? O que seria um sistema único de saúde, né? Que é o que a gente tem aqui no nosso país, né? Então, de certa medida, eu acho que também isso pode influenciar na modelagem, não no caso de infectados, mas talvez no número de óbitos, né? Porque a gente tem essa organização que, de certo modo, contribui e ampara a gente, né? E diferencia, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Isso. Essa questão da mitigação, né, da supressão social, ela é importante, Laura, inclusive porque ela indiretamente vai influenciar no número de leitos. Então, por exemplo, disponíveis. Então, a questão da supressão, ela, além de estar relacionada a um risco menor da transmissão, né? Essa é a ideia. A ideia é exatamente assim, baixar, digamos assim, essa taxa de transmissão, né? Com as pessoas circulando menos, por exemplo, a gente sabe que o Brasil é um país, né, onde você tem um número grande de agravos por acidente de trânsito, né? Se as pessoas circulam menos, o que é que passa a acontecer naturalmente nos hospitais? Você passa a ter mais leitos disponíveis, né, de UTI, por exemplo. Então é muito mais do que esse contágio, né? São outras doenças que podem comprometer um leito, né? Isso. Exatamente. Você indiretamente mexe num sistema todo, né? Não tinha parado para pensar nesse sentido. Por outro então, lado, é mais também, um motivo da gente ficar em casa, né? Para quem está assistindo a gente, né? E tomar muito cuidado em casa para não ter acidentes domésticos. Exatamente. Não, pode falar, desculpa. Diminuir esse excesso, é uma forma de diminuir esse excesso da necessidade. Por outro lado, a gente também vai ter, sabe que vai ter, o número de causas de mortes indireta pelo coronavírus. Né? Porque no momento que esse sistema já estiver superlotado por causa dessa pandemia, ainda vai ter existindo AVC, e essas pessoas não vão conseguir ser cuidadas também, porque o sistema já está abarrotado
né, com o coronavírus, então vamos ter também algumas outras causas aumentando por este motivo. Então isso vai ser coisa, provavelmente, ao analisar isso daqui a 2 anos, a gente vai perceber esse aumento das outras causas também. Algumas outras causas aumentando e quanto a outras diminuindo, né? Por isso que não é recomendável que a gente faça uma análise matemática crua do número de dados, né? Porque está tudo muito articulado, né? Que é uma ideia que as pessoas têm, que a gente olha os números, né? Não tem que estudar história, por exemplo. Isso, e esse momento a gente tem uma situação aqui, né, vivendo, que é, por exemplo, a gente não consegue falar em letalidade dessa doença no Brasil, porque a gente não sabe qual é o número de casos reais, porque a gente não está testando todo mundo. Então, a gente está olhando a letalidade dos casos graves, porque são aqueles que chegaram a ser hospitalizados e, por estarem ali hospitalizados, fizeram o exame. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar esses dados e a interpretar esses valores, né? Uma coisa que está muito confusa na mídia o tempo todo é chamarem de taxa de mortalidade ou letalidade. Então, são coisas diferentes, que usam denominadores diferentes. Então, a letalidade é entre aqueles que eu sei que o resultado deu positivo, quantos morreram. Isso é a letalidade. Quanto à mortalidade, é no total daquela população, quantos morreram. Então, são números diferentes. Eu posso ter uma alta letalidade e uma baixa mortalidade, por exemplo, e vice-versa. Então, no nosso caso, especialmente, faz mais sentido olhar a letalidade, né? Porque a gente só está contando as pessoas que estão hospitalizadas. Vai falar da gravidade da doença, né? Vai falar da gravidade. A mortalidade vai falar do quanto aquilo acometeu aquela população, da frequência daquilo que acometeu. Então, dependendo do que você quer mostrar, isso é importante. Ou seja, olhar para o denominador é muito importante. Aí, falando aqui no público de matemática, a gente pensar quem é esse nosso denominador. Quem que eu vou estar ali usando nessa minha conta, né? Uhum. No último pronunciamento do Mandetta, que foi no sábado, ele teve uma estratégia de somar as populações da Itália, da Espanha e, se não me engano, da Alemanha, para comparar com a população do Brasil, e aí sim discutir talvez isso, né? Porque o que às vezes sai na mídia, fazendo gráficos, comparando Brasil e Itália, ou Brasil e Alemanha e tudo mais, só que são populações muito diferentes, né? É mais ou menos 1/3 da população, né? E aí o Mandetta, ele fez esse pronunciamento somando esses valores. Vocês acham que então talvez seja esse o sentido da gente realmente entender o que está acontecendo quando soma essas populações? Porque aí fica mais justa a comparação? Na realidade, você olhar criticamente sempre para esses números, né? Como, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado a gente comparar número absoluto. Então, hoje a gente vai olhar número absoluto de casos do Rio e de São Paulo, a gente vai dizer que São Paulo está muito pior do que o Rio. Em números relativos, talvez não seja, porque a população é muito maior. Então, é nesse sentido que o Mandetta somou essas populações. Porque ele pode mostrar que a soma desses 3 países, aí sim chega num total de população próximo do Brasil, por exemplo. Então, aí... E aí no gráfico dele é bem pequeno, né? Isso. Como é? Desculpa, eu não vi. E aí quando ele somou, ficou uma curva bem diferente mesmo, né? Porque aí depende se você está falando da mortalidade ou se você está falando do número de casos. Foi os notificados. Os notificados. Ele falou dos notificados ainda. A gente sabe aqui, por exemplo, a estratégia do Brasil não é notificar os casos leves. Os casos leves está pedindo não saia de casa, fique em casa que vai passar. Então a gente não sabe o tamanho de quantos são realmente as pessoas infectadas, né? A gente não tem noção. Então, essa é uma coisa ruim da gente olhar esse dado. Assim, a gente tem que ter muita crítica ao olhar o dado e pensar o que pode estar ali por trás, que pode estar me fazendo pensar algo que não é verdade. Entendi. Sempre pensar que esse número está subestimado. Essa é uma outra questão. É porque, na realidade, a gente tem muito mais do que aquilo que está aparecendo ali. Se está aparecendo 100 é muito baixo. É porque o negócio está muito maior do que isso. Sempre tem essa visão de que aquele número está subestimado. Porque a questão toda é que o Brasil não está fazendo testagem, tá certo, em massa? Não está fazendo testagem dos pacientes. Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto é que, assim, mesmo somando essas populações, né, voltando um pouco atrás, a gente tem que pensar que essas populações possuem perfis etários, demográficos, de renda,
né? Enfim, Condições de vida, à né? frente a gente vai Acesso à começar, saúde. por exemplo, o número de leitos por 1.000 habitantes, que é completamente diferente, tá certo? Aliás, esse número de leitos ele é muito heterogêneo também dentro do Brasil. Brasil. Enfim, a gente tem uma série de questões que eu acho que só na medida que a gente tiver mais dados, né, daqui a algumas semanas é que a gente vai poder talvez estar falando de alguma projeção. Né? Então, a minha pergunta vai justamente nesse sentido dessa última fala do Marcelo, em relação a projeções. Porque a gente tem ouvido falar também do secretário, o secretário executivo tem falado muito isso, de uma taxa de 33%, que seria o normal de propagação de um dia para o outro, né? Ou seja, aumentar 33%, porque no argumento dele, isso ao longo de 3 dias dobraria a população. Só que eu estava conversando com a Lu ontem, ou anteontem, porque a minha impressão é que esses 33%, na verdade, você pegava 100% e dividir por 3 dias numa perspectiva linear da coisa, né? Como se nos 3 dias fosse a mesma quantidade de pessoas. Só que, pelo que eu entendo que é uma função exponencial, eu até cheguei a fazer essa conta, seria algo em torno de 25% por dia, que seria 25% no primeiro dia, 56,25% no segundo e 95% no terceiro dia, aí sim se aproximando do número que seja dobrado. Apesar do Brasil ainda estar abaixo desses 25%, segundo os dados oficiais, o raciocínio, é os 25% ou é os 33% que tem sido anunciado nos pronunciamentos? São os 25%, Laura. Você tem razão. Do ponto Porque de é como vista se fosse um juro matemático, composto, a né, gente para os tem alunos que estão assistindo a gente, né? exatamente. A Lu, acho que ela até enviou, né, Lu, uma apresentação, eu não sei como é que as pessoas Sim, está podem ter aqui. acesso, O que a que gente a vai gente fazer tem... agora... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Ele Não, vai é porque tentar. assim, a gente nunca fez uma apresentação. Eu até cheguei a ensaiar a colocar aqui no Instagram, mas eu não estou achando a função. A gente não consegue colocar uma imagem aqui. Então, o que eu vou fazer, eu espero que dê certo, eu vou tentar colocar a minha câmera no computador, tá bom? E aí a gente tenta comentar em cima disso. Vamos ver se vai ficar bom, tá bom? Desculpem se não Uhum. ficar. Vou tentar Se não fazer aqui um fizer, ajuste. só fala e depois mostra. Vamos ver se vai ficar bom e aí a gente vai comentando. E aí depois a gente volta para as outras perguntas que o pessoal enviou ontem, tá bom? Deixa eu passar aqui para a tela. Espero que todos consigam acompanhar. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Não dá para visualizar, não. Não? Fica ruim? Não, não dá, não. Fica sem Não. foco, Laura. Então deixa. Que Depois... pena. Não deu, né? A gente Porque a pode gente... dizer, o Marcelo falou o que fez, né? E aí depois... O que foi A gente feito. pode fazer depois na página do IFES, a gente disponibiliza o arquivo para quem está assistindo. Que foi uma coisa que a gente fez na live de semana passada e que deu um pouco certo. Uhum. Certo. O que eu fiz foi uma coisa que a gente fez, né, pensou junto aqui, foi uma coisa bem simples, que na verdade, assim, depois acho que um aluno né, de ensino médio pode tentar ver as continhas, assim, é exatamente desenvolver, né, a fórmula de Acho uma que deu um pouco função, exponencial, né? exponencial. E aí a gente pegou os dados dos últimos 14 dias, né, de incidência acumulada, e aí a gente tentou encontrar, né, a partir dos dados, usando uma lógica um pouco diferente, né, em vez de dizer que é 25, né, quer dizer, a partir dos dados tentar estimar a equação, essa equação exponencial. Que velocidade seria, então, desses casos, a partir dos dados, não a partir do modelo, né? E aí a gente chega realmente... Meus alunos, a gente fez uma atividade assim, calculando o resfriamento de um líquido, que também é um decaimento ou aquecimento, né, dependendo que é exponencial.
A ideia é basicamente a mesma, para quem é meu aluno e está assistindo aí. É tentar descobrir a Uhum, função que descreve E, esse comportamento, né? uhum. E aí a gente encontra, né, essa taxa de 0,25 alguma coisa, né, 0,26 mais ou menos, 0,25. Que é o que de fato faz dobrar a cada 3 dias, né? exatamente. Isso. Agora, o que vai acontecer, Lauro, que é isso que a gente espera que aconteça, né, é que o que a gente chama de achatamento da curva, né, que está sendo falado toda hora, é exatamente que esse R, né, que essa taxa, ela diminua, tá certo? Ou seja, que Que a velocidade seja menor, né? Que seja ela menor. seja mais lenta, né? Na realidade, quando a gente vê aquelas curvas que tinha aquele pico e a outra mais achatada, a ideia é que a área sobre a curva é igual, ou seja, vou ter o mesmo número de casos, só que numa velocidade muito mais lenta. Então, os casos vão E dê tempo para acontecendo de tudo, né? forma mais. E aí, por causa da questão do sistema de saúde, né? Para que dê tempo de se tratar e não fique, não sofra o problema de lotar o sistema de saúde. Essa que é a questão. Uhum. Teve um exemplo clássico, que, se não me engano, saiu até na BBC, que é a comparação do número de casos de gripe espanhola na Filadélfia e em St. Louis, que optou por manter o carnaval, né? Na época, acho que foi da gripe espanhola, se não me engano. E aí tem uma curva bem mais, com mais casos e menos tempo, ou seja, bem mais alta, e a outra que adotou as medidas de prevenção com uma curva um pouco mais baixa. Infelizmente a gente não vai conseguir projetar o gráfico que o Marcelo e a Lu produziram, mas dá para olhar aqui, para vocês que estão aí com o arquivo, que nos últimos 2 dias, inclusive, a gente está muito abaixo do que foi planejado pelo modelo matemático, né? Inclusive, o do 14º dia está, inclusive, fora do intervalo de confiança. Ou seja, está muito Uhum. menos do que a margem de erro poderia prever. Isso a gente pode dizer que é um resultado já do isolamento social? Pode ser, que é o que a gente torce para que tenha sido, ou pode ser por um problema das notificações. A É. gente não pode Ok. deixar de pensar nisso. O que pode estar acontecendo é que eu não estou conseguindo notificar os casos. Mas a gente vai torcer para que Porque tem um seja a intervalinho de primeira hipótese. confiança, né, que é uma margem de erro, mas o do 14º dia está menos do que a Isso. região segura, né, do que o modelo poderia É. prever. Exatamente. Ou seja, assumindo ou esperando que esse comportamento fosse exponencial, a gente observa que o que a gente está observando já está inferior a isso, não estaria um crescimento exponencial. Mas isso pode ser um artefato por falta de notificação. Uhum. Mas pode ser que não seja. E que aí seja realmente resultado do isolamento. A gente, né, vamos torcer E para que isso só o seja. tempo vai dizer, né? É, Só o tempo. só o tempo. Uma das E questões como... que a gente pode. Não, desculpa, pode falar. Talvez, assim, daqui a um tempo a gente tenha que se preocupar mais com o número de óbitos, sabe? Eu acredito, assim, porque, É. quer dizer, inclusive para estimar esse número de casos, né? Enfim, eu acho que a gente está olhando para o número de casos notificados pode trazer uma impressão errada da propagação da doença. Da Entendi. propagação. E vocês Da como gravidade. estatísticos, né, matemáticos que investigam a epidemia, como é que vocês avaliam no sentido, não dá para falar nacional porque cada estado adotou uma estratégia, mas vocês avaliam que, de modo geral, os estados brasileiros aderiram ao isolamento no tempo certo ou foi muito tardio ainda? Apesar de todo esse histórico que a gente tem desde dezembro, começando lá em Wuhan. Assim, aí minha opinião, né, pessoalmente, Sim, eu sim, acho claro. que, e aí pensando aqui no Rio de Janeiro, que foi uma estratégia até muito criticada por muitos, eu acho que agiu certo, agiu antes né? Eu acho que em fevereiro, no Carnaval, a gente ainda estava com isso muito longe, no sentido de que não imaginava, embora já tivesse por aqui, eu acho que ninguém ainda tinha essa consciência, mas eu acho que foi no momento certo, foi no momento em que a gente ainda não tinha muitos dados notificados, embora saiba que já tenha muitos dados aí subnotificados. Mas Sim, se a gente sim. esperar
mais dados notificados, aí o negócio já teria explodido. Então, eu considero que essas medidas que foram rápidas, eu acho que aqui, eu lembro que numa sexta-feira começou a se falar em fechar a escola, na segunda já tinha escola, na terça já tinha o comércio, na quarta o ônibus intermunicipal já não estava funcionando mais. Então, foi uma coisa muito assim. E eu acho que tem que ser assim, porque senão a gente não ia conseguir, né? Tomara que a gente consiga, nem é uma garantia. Tomara. A questão toda é que o governo não retroceda, né? O governo que eu estou falando, o governo em todas as suas instâncias, né? Sim, sim. Porque eu acho que daqui a pouco, né? É claro que, assim, a gente tem uma questão econômica envolvida, né? A gente sabe disso. Quer dizer, em algum momento vai ter que se tomar uma decisão, assim, né? De começar a liberar ou não, né? As pessoas para que elas possam trabalhar, enfim. Uhum. O X todo da questão é qual vai ser esse melhor momento, né? Eu espero que isso não aconteça precocemente, né? Hoje o Witzel acabou de anunciar agora no final da manhã, início da tarde, que ele prorrogou o período de isolamento no estado do Rio de Janeiro, né? Sim, do Estado. Mas Até o prefeito, no final de semana, já tinha pensado em abrir algumas coisas, voltou atrás. Então, fica essa questão, né? até o início da transmissão, eu também não tinha visto notícias do Espírito Santo, né? Caso alguém aí tenha perguntado. Mas assim, é uma expectativa que a gente fica de fato acompanhando, como vocês falaram bem. Não dá pra gente prever muita coisa, porque tem poucos casos, tem a questão da subnotificação também. Mas eu acho que uma coisa que é importante também a gente pensar criticamente, não simplesmente falar mal da nossa situação atual, é que da mesma forma que a gente avalia uma eventual subnotificação, outros países, né, também tem casos de subnotificação, né? Teve uma matéria que saiu, se não me engano, num portal inglês, falando que a própria Itália tem muitos casos de subnotificação, apesar do elevado número de pessoas contagiadas, né? Então, pelo número de óbitos, talvez eles tenham fazendo uma prova real. Seria uma coisa nesse tipo? Que vocês começam a avaliar a existência da subnotificação? Como é que a gente pode pensar sobre isso? eu não Você sei. diz no sentido de detectar a subnotificação? Que, por exemplo, alguém comentou aqui, eu não vou achar, achei. Vi uma reportagem que dizia que apenas 7 a 17% dos casos que estão sendo notificados aqui no Brasil, justamente por causa da estratégia que foi tomada. E aí também, acho que na Itália dizia que 1 a cada 11 casos eram notificados apenas. Então, assim, é uma realidade de outros países também, né? Aqui tem uma questão da subnotificação, que é a questão da quantidade de teste disponível, né? É claro que isso está relacionado. Então, se você não consegue ter teste para a população inteira, você vai ter subnotificação. Em algum momento, lá na frente, a gente vai conseguir dimensionar um pouco essa subnotificação pelo número de óbitos. Que é em torno de 2%. A gente vai perceber que ele pode estar muito maior do que o que se espera e que isso talvez reflita uma falta de notificação. Essa é uma forma, é uma hipótese que pode ser gerada depois. Agora, a questão isso é inclusive afetado na Itália. Porque na Itália está em 8% a taxa de letalidade, no caso, né? Letalidade se ela estiver sendo calculada em cima dos positivos. Né? Mortalidade se ela estiver sendo calculada em cima do total da população naquela acho que na Itália o 8% é letalidade mesmo. E aí por isso eles estão falando que tem gente que não está sendo testado, né? Porque deveria ser em torno de 2%, né? Apesar do perfil da população. Sim. Marcelo ia falar alguma coisa? A questão da testagem em massa, né? É importante também assim, a gente ressaltar que ela não é só importante para a gente determinar, né, o número de infectados, né? Essa é uma recomendação da OMS, né? Que através assim da testagem em massa você consegue de fato, né? Conseguiria pelo menos a princípio separar realmente aqueles que estão infectados dos não infectados. Então ela é uma política, né? Que está inserida dentro assim da recomendação base, né? Da OMS com base naquele estudo da London School, né?
de supressão social e testagem em massa. Então, essas duas coisas, assim, eu realmente, assim, aí é uma dúvida que eu tenho, né? Eu não trabalho com esse tema, mas eu tenho muitas dúvidas se, assim, por mais que se pensasse assim, né, na economia e tudo mais, quer dizer, se ao se realizar essas duas medidas, né, supressão social por um determinado tempo e testagem em massa, isso a médio e a longo prazo não seria benéfico, inclusive para a economia, entendeu? Porque a gente não sabe, na verdade, como que isso tudo vai parar, tá certo? Uma É, pandemia, ela ocorre na forma de ondas. A gente ainda está na primeira onda, né? Então, Isso. por exemplo, né, a gripe espanhola foram 3 ondas. A primeira onda, você teve algumas mil pessoas que morreram. A segunda onda foram milhões. Né? A terceira um pouco mais branda. Então, assim, a gente não sabe muito bem também como que isso vai se dar ao longo do tempo. Né? Até que apareça uma vacina, por exemplo. entendi. Não, e é justamente sobre esse número de casos que eu encaminho ao nosso final do bate-papo, porque, assim, quando eu abri a janelinha de perguntas no Instagram, assim, você tem alguma pergunta? Eu vou dizer que, assim, 80% eram as pessoas querendo saber quando isso tudo vai acabar, qual vai ser o número máximo, quando vai ser de fato o ápice, e vocês já deram alguns indícios na sala de vocês que é muito complicado fazer essa previsão porque é uma realidade totalmente diferente em relação ao perfil da população, a distribuição demográfica do país, o tamanho que o país tem, o sistema de saúde que a gente tem, que é unificado, então tudo isso vai influenciar naturalmente no modelo. Mas eu queria que vocês, se vocês pudessem comentar, não sei se vocês tiverem acesso, ao estudo do Imperial College, porque foi a grande bomba, né, que caiu sobre a gente no final de semana passada, quando ele disse que pelo menos 44 mil brasileiros vão entrar em óbito por conta do coronavírus. Naturalmente, eles olharam, isso está claro no estudo, né? O modelo de propagação nos outros países, que a gente já falou aqui nessa live, que eles são diferentes, mas chegou a esse resultado de 44 mil, que foi assustador para muita gente, né? Pelo menos 44 mil, inclusive. Eu queria, vocês chegaram a ter acesso, viram alguma coisa sobre? Sim, nós lemos. Olha, esse grupo, né, ele é um grupo de referência nessa parte de matemática, de modelagem matemática, né, para doenças infecciosas. Curiosamente, talvez um dos membros mais importantes desse grupo, que é o Neil Ferguson, ele está com coronavírus, né? Esse estudo, na verdade, ele foi publicado, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás, não me lembro exatamente. A primeira versão, né, foi apresentada para o primeiro-ministro lá da Inglaterra e pro Trump, né? E né, foi quando a Inglaterra resolveu mudar de estratégia em relação, né, às estratégias que ela estava adotando. E o Trump também, assim, parece que agora está caindo a ficha, né? E agora saiu, né, dia 26, tá certo? Dia 26 agora, o relatório, né, já citando aí para todos os países, né, um cenário mais amplo. É, eu acho que assim, talvez assim, né, se a gente ler o trabalho, né, a gente mesmo, ele mesmo, né, ele cita várias vezes que há uma série de limitações e a gente precisa estar atento a essas limitações porque realmente é muito difícil dizer o que vai acontecer, né? Aham. Todas essas doenças que a gente citou aqui. É, Então, o ideal, independente de tudo, independente da natureza de tudo, é que a gente de fato fique em casa e tente lavar as mãos, todas aquelas medidas de precaução, tirar a vestimenta que veio da rua assim que entrar em casa, tudo para minimizar o contágio e a gente conseguir achatar a curva, né? Porque independente se é 1.000 ou se são 44 mil, é uma parte da população que a gente consegue salvar com medidas simples e de consciência nossa, né? De ficar em casa, lavar a mão, enfim tudo aquilo que a gente tem pregado e tem visto assim nos mais diversos meios de comunicação, não é isso? Exatamente. Eu acho que, reforçando, né, que esse estudo é baseado num modelo, né, ou em premissas desse modelo,
pensando que o modelo é sempre uma simplificação da realidade. Sim. Então, ele mostra que, assumindo essas premissas desse modelo, teríamos esse número e com tantas medidas teríamos essa redução. Agora, é sempre bom a gente ter claro isso, né? De que isso aqui são pressupostos em cima de modelos. E aí, quando a gente olha o dado mesmo, a gente tem um contexto muito mais complicado, às vezes. Então, sempre pensar que isso, embora seja trágico, às vezes é o mínimo mesmo. Por isso, pelo menos, né? Porque isso é assumindo condições mais tranquilas, menos complexas do que a gente tem na realidade. Como por exemplo, uma comunidade já com alta taxa de infecção de outro patógeno. O que vai acontecer ali? Ali vai ser um arraso total, né? E que muitas vezes pode nem ser notificado, né? Por ser de baixa renda, não ter acesso, enfim, todos aqueles motivos que a gente consegue imaginar bem do país que a gente mora, né? Exatamente. Então é só a pontinha do iceberg, né? Que a gente está olhando. Para baixo. Então, assim, eu espero que a gente consiga passar por essa juntos. Eu agradeço demais vocês terem aceitado o nosso convite de estar nessa primeira live de vocês. Da minha vida, não é a primeira, é a quarta, porque eu já tive 3 na semana passada. Mas é uma iniciativa que a gente está tendo de chegar na população e mostrar tudo que a ciência tem produzido, trazer esses boletins semanais. Semana passada a gente teve uma bióloga, hoje a gente teve vocês, na semana que vem a gente tem uma médica que vai trazer esses diferentes olhares sobre o que está acontecendo. E, além disso, um pouco de cultura e também de previsão de mundo do trabalho para os nossos alunos do ensino médio. Então, eu agradeço demais vocês terem aceitado o nosso convite. E a gente agora encerra a transmissão. Vocês querem se despedir? Eu quero agradecer essa oportunidade, parabenizar você, Lauro, por essa iniciativa muito legal de deixar os alunos em contato. Acho que isso é muito importante. Parabéns mesmo por essa sua iniciativa, viu? Um beijo. Lauro, eu agradeço também a sua participação, a participação aí dos alunos, né? Eu li quase tudo que foi escrito aqui. Então, parabéns, tá? Para todos. E vamos passar por essa, né? Vamos ver o que vem aí pela frente. Espero que não sejamos abandonados, né? Pelos governos aí. Tomara. Que o governo possa atuar, né? Obrigado. Então, para todo mundo que está assistindo a gente, eu agradeço mais uma vez a presença, a participação aqui na interação. A gente tem a próxima live na quarta-feira, né, falando um pouquinho sobre o ensino superior, com 2 pesquisadoras que moram fora do país, uma na Finlândia e uma na Alemanha, e a gente espera a participação de vocês. A live de hoje vai ficar disponível no YouTube, mas a gente pede alguns dias aí para a gente poder disponibilizar com a qualidade que vocês merecem. Então, obrigado de novo, Marcelo, Lu. A gente encerra por aqui e até quarta-feira. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.